Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Hoje eu vim trazer para vocês o reveal do último capítulo que saiu até um pouco mais cedo, o 794, que é um capítulo que se focou basicamente apenas no Sabo, né? E teve, o que surpreendeu muita gente é que teve digamos assim, um hiato estranho, né? Porque estávamos basicamente, acho que de tarde, não dá pra ter certeza do horário que era em Dressrosa. E esse hiato ele começa à noite, com o pessoal com mais feridos se recuperando na casa do Kairos. E um diálogo do Sabo contando um pouquinho sobre o passado dele e suas razões. Primeiro eu vou falar de mais ou menos quem estava ali. Quem estava ali era o Bellamy, o Law, o Sop, o próprio Kairos, que eles são os que estavam inconscientes, o Law, não sei se eu falei do Law, acho que não. E quem estava acordado era a Robin, o Frank se consertando, o Zoro lá já bebendo todas e o Sabo, né? É compreensível que o Kairos esteja ali, né? Porque é a casa dele, nada mais justo. O Bellamy também, muita gente falou assim, não, significa que o Bellamy vai entrar na tripulação dos Mugiwara, blá blá. Não, eu não acho nem isso. Apesar de que eu aposto as minhas fichas de que ele vai entrar na tripulação do Law. Mas eles também trouxeram o Bellamy porque ele era um subordinado do Flamengo, reconhecido por isso. Então, depois de todo o caos que o Flamengo fez em Dressrosa, era perigoso deixar ele ali. Então, por isso que eles trouxeram ele, o Bellamy com eles. Agora, onde tá Kinemon? Onde tá o Kanjuro? Onde tá o Sunny, né, gente? Onde tá o Sunny? Não sabemos. Ficou. E semana que vem não tem capítulo, vai ficar esse mistério por enquanto. Mas voltando pro Sabo, ele disse as suas razões, ele explicou basicamente por que ele não foi à guerra, né? Disse que ele teve amnésia, ele explicou como ele levou um tiro do Tenryubito, como o Dragon o encontrou, a gente vemos alguns flashes da vida dele. Muita gente ficou meio assim, mas era esperado, né? Não tinha como Oda agradar todo mundo nesse motivo do Sabo, né? Porque uma força assim como o Sabo não ter participado da guerra, quando nós descobrimos que ele estava vivo, é uma coisa que mais pesou, assim. Então, sim. Mas a questão de memória era o mais lógico de ter acontecido, né? Porque missão nenhuma ia justificar o fato de ele não ter ido salvar os irmãos dele, né? No caso, os dois, né? Mas foi um capítulo bonito. Eu fiquei um pouquinho chateada na questão de que eu esperava mais interação do Sabo com o Luffy, né? Ainda mais agora sabendo que o Luffy perdeu. O Sabo perdeu toda a convivência por esses anos por causa da memória dele. Não foi uma escolha dele, eu esperava mais contato entre os dois. Mas ele é um líder revolucionário, ele tem lições a cumprir, blá blá blá. Mas isso eu fiquei um pouquinho chateada, né? Porque eu tenho a impressão de que a gente vai demorar muito pra voltar a ver o Sabo. Ponderações sobre o flashback dele. A gente sentiu uma pontada de sentimento, eu esperava uma coisa mais impactante, não necessariamente sobre o motivo dele não ter ido. Eu já esperava mais ou menos que fosse esse motivo da memória. Mas eu esperava assim mais sentimento por parte do Sabo, né? Tá que a gente pegou parte do flashback, porque a conversa dele com o Dragon também pode ser muito emotiva e não foi mostrada, né? Então pode ser porque ele acorda e tipo, já parece que ele já absorveu tudo, entendeu? Já aceitou toda a situação. E talvez não seja assim, talvez é nessa conversa com o Dragon que tem mais aquela chuva, aquela explosão de sentimentos que o Oda gosta tanto de demonstrar nos flashbacks. Eu achei muito engraçada a mini participação do Dragon nesse capítulo, né? Que simplesmente os revolucionários, meu Deus, aqui no jornal diz que Mugiwara no Luffy é seu filho. É verdade, Dragon? Ele, é. Tipo, como assim? Tipo, só isso, mano. Que cara de boas, cara. O Dragon é muito Dibas, eu gosto muito dele. Tipo, ele apareceu acho que 5, 6 vezes na história, mas eu gosto muito dele. De verdade, ele é muito engraçado. Tipo, engraçado e sério, porque, tipo, como assim? Não, é assim, meu filho. Tipo, não tinha outra coisa melhor pra falar. Tipo, eu ri muito nessa parte. Eu fiquei com dó do Sabo em geral, né? Ele gritando sobre as memórias. Quando você para pra pensar nisso, que tipo, ele perdeu tudo, ele perdeu a convivência com os irmãos, perdeu eles crescendo, você não é simplesmente perder a morte, você perdeu tudo. E é uma coisa assim, muito triste de verdade, né? Mas
eu acho que o Oda ainda vai explorar isso. Talvez tenha um episódio especial do Sabo também que vai sair, eu não sei a data exatamente. Talvez o Oda até lá explore mais alguma coisa no mangá, ou seja exclusivo desse especial do Sabo, que mostre mais coisas sobre esse passado, que dê uma noção maior a tudo isso que aconteceu. Também quero colocar aqui que é muito, digamos assim, irônico e poético o Sabo e o Luffy se reencontrarem justamente em Dressrosa, que é o país dos esquecidos, né? Você lembra toda aquela temática dos brinquedos, quem virava brinquedo era esquecido, e também quando outras pessoas também viravam brinquedos, os próprios brinquedos esqueciam de algumas coisas. E justamente o Sabo esquecido, encontrar o seu irmão nessa cidade, que além de ter essa temática de esquecimento, ainda tinha essa lembrança da terra natal deles, que ele até, quando no flashback que ele encontra o Dragon, ele fala que ele se sente preso numa gaiola, e ele se encontrar em Dressrosa, que literalmente tinha uma gaiola, é toda uma simbologia, até mesmo, quem sabe, esses estranhos corvos que apareceram no final, que parecem um usuário de Zoan, do Corvo, alguma coisa assim, pode ter a ver também, porque os irmãos se conheceram no Monte Corvo, né, e o Sabo se despede embora em corvos. Nunca se sabe, né, são coisas sutis que podem ter uma ligação assim total. Foi um capítulo breve, né, mas eu acho que ainda tem muita coisa para explorar ainda nessa história. Eu fiquei, como eu te falei, triste que não teve mais interação entre os irmãos, ou pelo menos esperar o rapaz acordar, né, porque ele vai acordar tipo, cadê meu irmão? Ah, então, já foi embora. Pois é, né. Eu, pessoalmente, quando alguém da minha família vai viajar ou vai pra longe, vai ficar um tempo fora, não importa que horário que eles vão, eu sempre peço que eles me acordem pra eu conseguir me despedir deles. Eu nunca gosto que eu tô dormindo, eu sei que a pessoa tá lá, e quando acorda ela, puf, sumiu. Eu não gosto dessa sensação, por isso que também pode ser que eu não tenha gostado dessa parte. Outra coisa que podemos ponderar muito interessante, no começo do capítulo, se vocês perceberem, o Kairos está com as duas perninhas. Eu não vou conseguir colocar os meus pés aqui pra cima, porque eu tô muito embaixo. Ele tá com as duas perninhas, gente. Será que fizeram... Será que o Lau, será que foi Armin? Não, porque senão ela ficaria eternamente, né, fazendo isso. Pode até ser o Frank, que fez uma perna robótica pra ele. Não sabe, né? Mas é interessante, né? Você vê ele deitado, ele tá no cantinho. O Sop, que também tá deitado meio de lado, ele tá caindo da cama, mas o Kairos, ele tá assim no cantinho. Enfim. Essa parte também do Sabo, o jeito que ele se despediu, ele é um irmão que dá muito trabalho segurar as rédeas dele, mas eu espero que vocês cuidem dele. Eu imaginei que ele fosse falar alguma coisa assim, bem like Ace, né? Ficou muito bonitinho, e legal que o Ace, o Zoro era o único que estava lá quando o Ace disse isso, que tava naquela salinha, né, então foi legal ele comentar isso pro Sabo, né, não, o Ace disse exatamente a mesma coisa, mano, exatamente a mesma coisa. Isso foi muito bacana também. Deixa eu ver outra coisa. Uma outra coisa que eu tava me esquecendo, que eu até talvez tenha comentado em algum vídeo sobre isso. Eu li uma história há muito tempo atrás, foi no comecinho de 2013, muito tempo, mais ou menos, comecinho de Dressrosa, né, que falava sobre o Sabo. E nessa história justamente falava que ele tinha perdido a memória. E foi uma história que eu gostei muito, até mesmo do Sabo aparecer, a gente saber que ele tá vivo. E que eu gostei muito. E ela não chegou exatamente próxima, mas a sensação foi bem parecida, porque ele tá lá, ele vê as notícias e ele... no caso, ele recupera a memória nessa história. Fanfic era uma história feita por fã. Ele recupera as memórias vendo dos túmulos do Barba Branca e do Ace, que ele chegou ali na ilha e pá. Isso aí foi, acho que, mais pesado, né? No jornal, acho que foi um jeito melhorzinho, entre aspas, de souber. Mas é uma história muito bonita. Eu vou até ler um pedacinho, vou ler só um finalzinho, que é um diálogo que ele tem com o Dragon, que eu acho muito interessante, que pode realmente ter acontecido agora que a gente já sabe dessa vibe do que aconteceu com ele, né? É bem pequenininho. Eu falei com eles, Dragon-san. Ele gritou com dor. Eu falei quando eles mais precisaram de mim. Se eu tivesse estado ali, se eu tivesse estado em Marineford, ele se afogou de tanto pensar nesse assunto. Não, Sabo, isso não é certo, disse Dragon, enquanto se aproximava mais dele. Você não sabia, você perdeu a memória, não recordava nada deles. Ainda assim, respirou intercortadamente. Ainda assim, você não sabia que isso iria acontecer, terminou a frase. Jamais você poderia saber. Não é a sua culpa.
Aí ele diz: eu perdi meu irmão e tudo por causa da minha própria fraqueza. Eu não mereço ser seu irmão. Meu maior tesouro era o laço que eu tinha com Ace e com Luffy, e agora não resta mais nada, só uma amostra da minha incompetência. Isso que você acredita? A voz do seu mentor era severa, mas calma ao mesmo tempo. Pensa que foi por sua própria fraqueza? Você não sabia, não tinha como você estar lá. Dragon-san simplesmente comentou por cima de seu ombro. Aí essa frase foi muito interessante, que eu gostei, que na hora que eu li o capítulo eu lembrei dela, dessa história aqui que eu li há 2 anos atrás. Não chore pelo aquilo que você perdeu. O perdido já está perdido. Melhor, se foque em recuperar aquilo que ainda te resta. Essas palavras soaram de alguma maneira muito consoladoras. E me diga, o que ainda te resta? Ele lembra do Luffy. Eu ainda tenho meu irmão menor. Gritou enquanto deixava escapar um ar de ilusão. Luffy ainda está com vida, eu ainda tenho ele. E Dragon sorriu com essas palavras. Muito bonitinha essa história. Foi um pouco interrompida pela Lua, que parece que ela quer aparecer em todos os vídeos agora. Assim que eu li esse capítulo, eu lembrei desse pedacinho de história. Vou até deixar o link dela aqui na descrição, mas ela errou muita coisa, porque também não tem como, né? Mas esse diálogo do Dragon e do Sabo, assim, é muito interessante, é muito bonito. Eu não imagino o Dragon como um filho da puta, como muita gente imagina. Por isso que talvez eu goste tanto dessa pedacinho. Então é o que eu tenho pra dizer por enquanto, gente. Obrigado por verem o vídeo, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se vocês não gostaram, deixa um dislike. Confiram abaixo no link as nossas alianças, as nossas alianças, que é a Ohara Scans e o Projeto Vortex, que é um outro canal no YouTube que fala sobre diversos animes e entre outras coisas. E então é isso, gente. Muito obrigada por visualizarem e nos vemos no mar.